dentro dessa. Juntando-se a nós agora para o grande close da noite está o denunciante de UAPs e ex-oficial de inteligência da Força Aérea, David Grush. David, eu estou comprado nessa. Eu assisti à Era da Revelação. Mal posso esperar para assistir ao Dia da Revelação na segunda. Bom, eu tô devendo, né, ir assistir o Dia D de Steven Spielberg, mas ainda não tive tempo. Eu tenho que ir lá assistir para poder fazer aqui uma análise com vocês, tá? Mas veja bem, pessoal, assim, o pessoal filmou algumas coisas assim de dentro do cinema, soltou, e eu pude ver algumas cenas. Acho que o filme não tá essa Coca-Cola toda, não. Eu acho que tem a ver com o momento, sabe? Tem sugestão, mas parece que o filme não é essa Coca-Cola toda, não. Mas, enfim, eu vou lá ver. Vou assistir sozinho. Eu estou tão envolvido nisso, entendeu? Eu sei que você é um denunciante sobre isso e que é muito apaixonado por esse assunto, e com razão. Minha pergunta é, esses arquivos que estão sendo divulgados, quão confiante você está de que essa administração vai nos dar todas as informações? Bom, minha opinião, eu acho que até o final do mandato Trump vai sair alguma coisa grande. Eu acho que até o final da administração Trump vai ter uma espécie de anúncio oficial, uma prova assim irrefutável que de fato seres alienígenas existem e que nos visitam. Mas é minha análise, minha opinião, tá certo? Talvez aquelas às quais você tem acesso ou que você suspeita. Você acha que vamos obter as respostas reais sobre a atividade de UAP, OVNIs e alienígenas? Sim, obrigado, Tommy. A coletiva de imprensa esta semana impulsionou esse ritmo. A administração está divulgando esses arquivos. Eu sei que o SR Stephen Miller está levando muito a sério chegar ao fundo disso para o presidente. E certamente o presidente foi informado sobre muitos desses assuntos em seu primeiro mandato também. Então, desde o primeiro mandato de Trump, segundo David Grush, né? E por que Trump não falou nada disso no primeiro mandato? Teve uma entrevista no primeiro mandato de Trump que um repórter perguntou e tal, e vocês devem ter visto isso. O Trump falou, não tive nenhuma informação sobre isso, não sei nada sobre isso. Então, segundo David Grush aqui, Trump mentiu, né? Na primeira declaração do primeiro mandato. Mas agora meio que se retratou, obrigou o Pentágono a soltar um monte de coisa aí. Então, certamente estamos vendo bons sinais. Arquivos muito interessantes foram divulgados outro dia através do terceiro lote. Mas realmente cabe à administração e ao gabinete liberar muitas das informações às quais fui exposto. Você sabe, eles têm as chaves do carro, por assim dizer. Você sabe, David, aqui é a Lisa Booth. Muitas vezes esses avistamentos acabam tendo explicações comuns. Conte para nós sobre alguns que você viu e que desafiam o comum. Interessante aqui a declaração da repórter, né? Muitos desses avistamentos têm explicações, né? Explicações científicas e tal. Só que aí que tá. Essas explicações científicas são de fato explicações científicas ou foi para ludibriar? É igual o fact-check, né? Essa campanha de fact-check no setor político. Ou seja, tem uma coisa que tá na cara que é verdade ali. Não, mas não. O fact-check, bota o verificador de fato. Aí o verificador de fato é enviesado puramente para a esquerda, do lado de esquerda. Aí chega lá, não foi assim. Por exemplo, tem a fala do ex-ministro Barroso, né? Quando o ex-ministro Barroso, no meio do discurso, diz... Gente, o canal não é de política, mas só estou usando como exemplo. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse... Acabamos com o bolsonarismo. Aí depois vem o fact-check. O ministro disse acabamos com o bolsonarismo? Checamos. Tipo, não, o ministro não quis dizer acabamos com o bolsonarismo. O ministro estava dentro de um outro contexto e tal. Olha falar e pega uma fala do ministro, né, que ele deu entrevista no Roda Viva e fala, não, não era o bolsonarismo em si, ali foi um outro contexto, tal, então não disse isso, sendo que ele falou aquilo que ele falou. Você entendeu? Então assim, muitas das explicações oficiais sempre serviram para cortina de fumaça, para abafar o caso, porque o checador do fato, aquele que vai dar aquele que vai dar, né, a opinião técnica oficial, podemos dizer assim,
é porque tem um cargo ou tem um peso. Olha lá, o cientista fulano de tal que falou que não tem nada a ver. Ó, saiu na Globo que isso é mentira. Por exemplo, o caso da Ilha do Mel. O caso da Ilha do Mel até hoje repercute o caso da mentira, que era o Felipe Mota, jogador de basquete, sendo que não é. O próprio rapaz veio, desmentiu, mas a Globo noticiou isso, o Sérgio Sacani noticiou isso, e não vieram a público de volta para falar, o rapaz disse que não era ele que estava lá, e ficou por isso mesmo. E a mentira sobre o caso da Ilha do Mel é que permaneceu. Sim, com certeza. Alguns deles são comuns e alguns acabam sendo, você sabe, programas estrangeiros e nossos próprios programas secretos. Eu vi muitos vídeos diferentes, interessantes e anômalos, onde tínhamos, por exemplo, esferas mais frias do que a temperatura de fundo, se movendo a 400 nós, coisas desse tipo, com certeza. Como eu disse na minha coletiva de imprensa na terça-feira, eu tive acesso a fotos de recuperação de destroços e tudo mais. Então eu vi os veículos recuperados e tudo. Então eu diria que isso provavelmente é a coisa mais impactante, algo realmente de abalar a Terra. Isso mudou minha visão de mundo quando tive acesso a parte desse material anos atrás. E eu realmente espero que o governo, e acho que eles vão, divulgue essa informação em uma próxima leva. Então, vocês ouviram aí a fala do David Grush, né? O Pentágono agora soltou um terceiro lote, né? Uma terceira leva, um terceiro lote de arquivos. Só que esses arquivos que estão aí, impressionante, beleza, pá, só que são muito parecidos com os arquivos que a gente já vê na internet há muito tempo. E aí o David Grush está falando, olha, eu tive acesso a fotos, né, de veículos, de corpos e não sei o quê, e espero e acredito que eles vão divulgar isso. Então, se o David Grush tiver certo, né, pode esperar aí que eu acho que até o final do mandato de Trump, eu acho que isso vai sair, que vai fazer parte da declaração oficial, eu acho. David, preciso só interromper rapidinho aqui e te dar a chance de falar sobre esses veículos avistados em acidentes. Porque você fez até os pelos do meu braço arrepiarem. Só rapidinho, não quero tomar o tempo do Joey aqui, mas estou muito interessado nisso. Você mandou bem. Me conte sobre esses locais de acidentes que você viu pessoalmente. Sim, muitos deles pareciam com o que vimos. Algumas das reportagens saíram na sexta-feira. Havia um memorando de 1948 do chefe de operações navais que discutia a pandemia de discos voadores que eles estavam enfrentando. Olha que interessante, né? O ano é 1948, um ano após o incidente de Roswell, que foi em 1947. Aí ele está falando de uma pandemia de objetos voadores não identificados. Bom, se usou o termo PAN é no mundo inteiro. Não foi uma epidemia. Se fosse uma epidemia, seria somente dentro dos Estados Unidos. Se ele usou o nome pandemia, é porque já haviam registros do mundo inteiro em 1948. E estavam solicitando a ajuda do Serviço de Inteligência da Força Aérea. Muitos deles eram discos lenticulares, alguns tinham formato de lua crescente. Eu chamo de peixe-lua achatado. Há uma variedade de morfologias diferentes que o governo recuperou, desde ovos, discos até, você sabe, veículos em formato de lua crescente, tipo bumerangue. E eu consegui uma pequena amostra disso, daqueles que, você sabe, pousaram ou caíram na superfície da Terra. Eu consegui uma pequena amostra. Ele está falando de material que ele viu de perto, foto, vídeo. Não sei se ele vai especificar aqui. Pelo que eu ouvi de primeira, assim, em inglês, não. Tô ouvindo em português agora, com vocês, tá? Mas pelo que eu ouvi, eu acho que ele não fala pessoalmente nesse sentido. Acho que tá se referindo a foto, vídeo, relato, etc. Relatório, né? David, eu odeio trazer isso de volta para uma realidade aqui, mas esse é outro tipo de tangente desse assunto que eu acho que talvez os americanos não fiquem tão surpresos. Mas quero te perguntar sobre as alegações recentes que você fez, acusando agências de inteligência de esconder bilhões de dólares em gastos secretos do governo do Congresso. Quero dizer, nós sabemos sobre a Air America. Você sabe, a CIA já fez coisas assim, até mesmo o caso Irã-Contras. Então já vimos isso acontecer antes. Não são alienígenas. É o que o nosso governo faz. Mas conte para nós o que você sabe sobre isso. Denúncia extremamente grave aí, né? Que tem esse outro lado também, galera.
né? Alguns setores lá tá tendo denúncias de corrupção nessa história aí do abafamento de casos, né? Tem a ver também com interesses financeiros, né? E também há denúncias de que a investigação, né? Vamos investigar essas lutas, também está tendo aí uma espécie de corrupção, ou seja, os dois lados estão tendo aí alguma espécie de levei vantagem. Sim, com certeza. No início da minha carreira, eu era analista de finanças contra ameaças. Na verdade, trabalhei em uma célula especial analisando o tráfico de armas e financiamento ao terrorismo, então tenho esse histórico em contrafinanciamento. E o que descobri foi que foram feitos cortes em programas secretos classificados para financiar isso. Também havia empresas de fachada que se autofinanciavam, se você está familiarizado. E você mencionou o Irã Contras. E eles tinham empresas de fachada que autofinanciavam algumas das compras de armas para os Contras. Mas também existem organizações criminosas, infelizmente, que é o terceiro modo que observei de lavagem de dinheiro. E eu realmente esbarrei em uma organização criminosa muito séria. E todas essas informações foram de fato reportadas ao Departamento de Justiça. E isso levou a algumas investigações federais e coisas que não posso mencionar agora. Mas o Departamento de Justiça está lidando com isso agora, porque eu me deparei com uma organização criminosa administrada pelo governo que estava desviando dinheiro. Ou seja, pessoal, essa história de abafamento de casos de OVNIs aí, há muito tempo também tem sido usado para esquemas escusos, né, de desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e por aí vai. Ou seja, segundo David Grush, o negócio aí talvez aqui eu especulando, tá? Talvez esse tenha sido o ponto que convenceu a administração Trump de liberar os arquivos, de investigar mais. O pessoal tá roubando dinheiro ali por causa disso aí, ó. Pô, estão abafando o caso para desviar dinheiro. Então, a desculpa é desviar o dinheiro, sabe? Foi o caso de desviar o dinheiro para poder liberar isso aí. Porque é especulação minha, não sei se vocês me entenderam. Também para este assunto, para pagar por operações de recuperação de acidentes fora dos registros oficiais. Sabe, David, eu sinto que para alguns dos céticos por aí você acabou de mencionar um exemplo que remonta à década de 1940. Olha só, a fala desse repórter é bem interessante, tá? Presta bastante atenção aqui, que essa reflexão dele aqui eu acho de extrema valia. Há evidências ou alegações há décadas, e os cínicos ou os céticos podem dizer: se realmente existe uma grande conspiração aqui para esconder tudo isso de nós, agora já envolve tantas pessoas para manter esses segredos e continuar a conspiração. Isso é realmente plausível ou realista? Como você responde a essa pergunta que as pessoas podem fazer? Na verdade, eu me enganei, não é essa fala não. Tem uma outra fala, tem uma outra reflexão aí que é bem mais interessante do ponto de vista cético, que eu acho que é bem interessante vocês prestarem atenção. Mas essa fala dele também é bem interessante. Quer dizer, nós temos aí umas 200 pessoas que sabem a verdade. Como é que vai segurar a verdade? Cara, não são só 200 pessoas, né? Não são, velho. É bem mais do que isso. Sim, sabe, em qualquer momento, provavelmente há vários milhares de pessoas informadas. E lembre-se, é um modelo em camadas, então no topo você está olhando para menos de 200 pessoas que realmente sabem muito dessas informações. Como alguém que originalmente tinha autorização ultra secreta, eu tive acesso a todo o orçamento negro do Departamento de Defesa em determinado momento. Nós realmente guardamos muitos segredos como americanos, e há décadas milhares de pessoas são informadas sobre certas atividades sensíveis que realizamos ao redor do mundo, e isso nunca vazou. E por outro lado, na verdade, esse assunto em algum nível vem vazando desde quase o seu início, porque você tinha observadores qualificados vendo esse fenômeno. E então você precisava ter informações sobre recuperações de acidentes e outras coisas, como eventos históricos que foram documentados, como Varginha no Brasil em 96, por exemplo. O ministro da Defesa do Brasil, recentemente, em uma declaração, confirmou que esse evento realmente aconteceu. Pois é, pessoal. Citou Varginha, ó. Citou Varginha. E detalhe, ele está citando Varginha aí no meio de uma explanação sobre possível corrupção por trás do acobertamento de casas. Tá ficando interessante esse negócio.
E se você assistir a um episódio de American Alchemy com Jesse Michaels, você pode realmente assistir a uma entrevista. Então, o governo é muito bom em guardar segredos, mas ao mesmo tempo esse assunto, na verdade, vem vazando em algum nível também. Mas você sabe, nós temos técnicas, métodos e procedimentos para manter muita coisa sensível em segredo, acredite ou não. David, só rapidamente, você tem medo pela sua vida de alguma forma? Ou de retaliação? Eu sei que você tem sido muito franco. Mas depois de assistir a muitos documentários sobre isso, há muitos denunciantes que falam sobre as mesmas coisas que você está falando. Eu no lugar dele, eu teria medo também. Eu teria medo. Bom, por exemplo, se eu registrasse uma coisa assim que fosse muito assim, eu ficaria assim entre a cruz e a espada. Soltar, revelar, eu ia ter que revelar isso, ia ter que soltar isso. Agora, como é que eu faria isso? Eu tentaria bolar uma estratégia para me guardar e guardar minha família. E ainda assim é uma situação muito complicada, muito difícil, né? Talvez isso fez com que muitas pessoas se calassem, principalmente sobre o caso de Varginha durante tantos anos, né? E eu não acredito que foi repressão do Estado brasileiro, eu acredito que foi repressão de fora, vinda dos Estados Unidos, dessa cúpula aí que ele está denunciando. Existe um preço que você paga por isso? Sim, existe um preço muito alto. E certamente minha esposa e eu presenciamos muitas coisas em nossa vida pessoal para me mandar um recado quando eu estava na NGA e ainda era um oficial de inteligência. O terrorismo administrativo foi imenso. E como mencionei na minha coletiva, né, ou até mesmo na A2 da Força Aérea ou na diretoria de inteligência, você sabe, tentaram abrir um processo de espionagem, uma investigação por divulgação não autorizada contra mim, quando fui a público em 2023 e testemunhei perante o Comitê de Supervisão da Câmara. E certamente, recentemente, meu bom amigo da Força Aérea, Matthew, codinome Quake. Quer dizer, tentaram, né, persegui-lo por uma coisa que ele fez onde ele está defendido pela Constituição. Se ele foi convocado pelo Congresso americano para falar, para dar depoimento, ele não pode mentir, ainda que sejam informações ultra secretas. Ele pode estar impedido de dar detalhes sobre essas informações, mas falar que tais informações existem não viola a Constituição americana e ele estava ali protegido pela Constituição americana, né? Ainda mais dentro do Congresso. Sullivan faleceu de forma misteriosa antes de estar disposto a ir ao Congresso para testemunhar sobre o que sabia dessas atividades. E o Quake foi condecorado com a Estrela de Bronze. Sobre Um oficial da Força Aérea, oficial de inteligência, um amigo meu com quem servi. E sabe, ele foi uma das minhas fontes na minha investigação. E sabe, ele faleceu misteriosamente. E esse é um assunto em andamento do FBI. Portanto, não vou caracterizá-lo. E estou aberto, sabe, a diferentes conclusões sobre o que aconteceu. Mas só para reforçar o seu ponto, aconteceram muitas coisas anômalas com algumas pessoas. Eu tive incidentes de saúde anômalos acontecendo com pessoas que estavam me ajudando na minha investigação. Você sabe, a síndrome de Havana, por assim dizer. E agora que o governo finalmente está admitindo que esse problema é real, esse problema meio que se assemelha a este caso. Eles negam, até que de repente, brincadeira, nós sabemos que é real. Então certamente já temi pela minha vida no passado. Agora eu acho que agora é o momento, né, que o cara aí faz uma explanação do ponto de vista cético que é bem interessante. Bem, Davi, eu realmente agradeço. Como eu disse, estou totalmente envolvido nisso e agradeço por você ter vindo e passado esse tempo conosco esta noite. Você vai dar início a uma discussão muito intrigante, então espero que você fique na linha e assista. Muito obrigado. Obrigado, David. Não, parece ótimo. Sim, obrigado por me receberem. Grato pelo serviço. Sim. Certo, Lisa, ele deixou algumas informações ali no final. Aí, um desses repórteres aqui, ele vai fazer a explanação. Eu acho que é esse cara aqui que vai fazer uma explanação bem interessante, pessoal. Fico muito feliz por ter feito a ele aquela pergunta que achei muito intrigante. O que você acha de tudo isso? Sabe, talvez o Guy seja mais o cético da mesa. E eu entendo o ceticismo, porque quando falamos sobre alienígenas e as pessoas pensam em alienígenas, elas imaginam um homenzinho verde com olhos enormes. Pode não ser o caso, mas talvez exista vida não humana no espaço ou sob o oceano. Parece que há muita fumaça.
Ou talvez seja apenas tecnologia militar altamente secreta da qual o público não tem conhecimento. É uma explicação também, mas eu acho que a minoria dos casos tem a ver com tecnologia militar ultra secreta. E essa tecnologia militar ultra secreta, sem sombra de dúvidas, é fruto dessa engenharia reversa, né, de OVNIs capturados, que eles tentam ali entender como funciona a tecnologia e adaptam aqui para a realidade humana. Mas essa engenharia reversa, acho que os caras não devem ter conseguido nem 2% da capacidade da tecnologia. Talvez seja por isso que há um esforço tão agressivo para ir atrás de algumas dessas coisas. Eu não sei. Quero dizer, muitas vezes acabam existindo explicações comuns para algumas dessas coisas. Eu realmente não sei no que acreditar. Sinto que a vida na Terra já é complicada o suficiente para que, eu não queira ultrapassar isso. Eu também não quero pensar em alienígenas no meio de tudo isso. Então não é um assunto que desperte tanto o meu interesse. Mas eu valorizo a divulgação e acho que a transparência é algo saudável. E se ele está sendo atacado pessoalmente, talvez haja algo nisso. Talvez haja algo nisso, com certeza existe algo por trás disso, né? E esse posicionamento cético dela aí é aquele típico posicionamento de que, olha, no fundo eu estou acreditando, mas eu não quero parecer ridículo, né? No fundo, eu acredito, mas é melhor, né, falar que... dar uma opinião mais pro lado cético, porque, né... Não se trata de tecnologia militar classificada. Há muito dinheiro a ser ganho nesse setor e lutamos em guerras demais desde a década de 1940 para que, quer dizer, por que alguém perderia tanto em uma guerra de propósito? Vietnã, Iraque, Afeganistão. Se você tivesse tecnologia, isso poderia ser útil. Você vê, esse cara é cético. Essa aqui é a explanação que eu citei para vocês. Olha o que ele está falando. Não faz sentido ser tecnologia reversa, porque senão, sabe, o pau já tinha torado entre as nações. Não seria somente os Estados Unidos que teriam acesso a essa tecnologia. Então acho que não é isso. Poderiam ser agências governamentais, claro. Acredito que o argumento mais convincente é quando se fala sobre até onde as pessoas são capazes de ir para manter algo em segredo, como se houvesse crime envolvido. Quando ele começa a falar sobre os elementos criminosos de como estão desviando dinheiro, acho que esse é um segredo ainda maior do que a existência de aliens. Vamos lá, tem 2 pontos aqui que ele fala, né? Esse vídeo vai ficar enorme, gente, mas enfim, dane-se. Não, o maior segredo aí é a existência de aliens, né? Eles estão tentando abafar isso, mas eu entendo o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eles estão querendo defender mais o desvio de dinheiro, né? O caso de acobertamento de aliens está sendo usado para esquemas muito maiores de desvio de dinheiro. Então ninguém está preocupado de fato em proteger a humanidade da informação de aliens. É porque tem um esquema de dinheiro muito grande por trás disso. E é esse segredo que estão tentando abafar. Faz sentido. Por um lado, faz sentido. Não é a existência em si, mas os programas para mantê-la em segredo. Isso talvez, para mim, é o que mais chama minha atenção e me faz parar para ouvir. Sempre pensei, será que olhamos para isso de um ponto de vista muito americano, de que estamos mantendo isso em segredo? Se alienígenas nos visitassem, eles não visitariam vários outros países que não conseguiriam guardar um segredo tão bem? Então, gente, aí ele fala como se somente os Estados Unidos tivessem grandes relatos, né? Não é. Eu já falei aqui, por exemplo, o caso Varginha mesmo, se tivesse acontecido nos Estados Unidos, não teria sido noticiado como foi aqui no Brasil. Não teria. O único caso que foi extremamente noticiado, que foi bombástico nos Estados Unidos, foi o caso Roswell. E logo depois, o sistema já mandou publicar um monte de jornal, na época não publica, dizendo que era um balão meteorológico, que não tinha nada a ver, que era Como é o nome daqueles bonecos? Agora fugiu o nome. Os manequins que a gente jogou de cima dos aviões lá, com os paraquedas para fazer teste, que não era corpo de alienígena nenhum e tal. Tem muita história que nem todos os governos conseguem acobertar, mas esse sistema americano
que está aí por trás disso que ele está denunciando, é que corre atrás dos casos para abafar os casos, né? Inclusive, usam muito dinheiro para isso, né? Usam dinheiro e ameaça para isso. Dinheiro, influência e ameaça para isso. Você pode ver o caso das meninas de Varginha mesmo, ofereceram muito dinheiro para elas irem lá e mudar o discurso completamente. E é daí que cresce um pouco do meu ceticismo. Mas certamente estou aberto à ideia de que alienígenas existem e ou já visitaram este planeta. Você se emocionou de alguma forma com a conversa de David? Mudou-se para yes, não sei se usaria esse termo. Concordo com quase tudo que a Lisa disse. Sinto que vivemos numa sociedade onde os celulares estão por toda parte. Sim. A ideia de que nunca houve um desses eventos que tenha falhado. E alguém simplesmente filmou e postou no Twitter. Tem. É o caso dele, do Mel. Tem outros casos também, só que o que acontece? No próprio Estados Unidos, no caso do shopping de Miami, segundo algumas testemunhas, quem estava de longe tentou filmar, mas não conseguia, porque o celular dava pane por causa da frequência que os seres emitiam. Fora também, aprisionar. Tem um caso aqui no Brasil, que eu ouvi relatos, agora eu não lembro onde foi, cara. Não foi o caso de Magé. Agora eu não tô lembrando o nome do lugar. Caiu um OVNI e tal, saiu seres, tinha um ser, segundo relatos, né? Tinha um ser muito grande, tatuado, e ele andava como se estivesse patinando. Como se estivesse numa esteira, sabe? Ele andava, parecia que ele estava numa esteira, andando, uma esteira invisível andando. Segundo relatos, o pessoal, né, as autoridades do exército, quando viu que tinha gente com câmera, com celular, cadê? Deixa eu ver o celular. Quem tinha imagem pegou, apagou, tomou o celular. Isso segundo alguns relatos que eu li. Se é verdade ou não. Enfim, tem muita história, tem muita coisa. E muita gente que tem registro aí, velho, não solta. Tem um caso mesmo de um vídeo que eu vou fazer para vocês aqui, de um vídeo de 1993 que foi revelado no final de 2025. Nos Estados Unidos. Que mostram criaturas similares às relatadas, né, no Shopping Bayside, em Miami, e semelhantes com as criaturas da Ilha do Mel. E com uma imagem muito nítida disso. Isso ainda não aconteceu. Esse talvez seja um nível de ceticismo. Não estou descartando tudo como totalmente impossível. Acho que só não estou tão intrigado certamente quanto você, Tommy. Mas um dia você pode ter um grande eu te disse, esperando por mim, o que tudo bem. Se existirem alienígenas, viemos em paz. Queremos, nos deixem em paz. Bem, eles estão vindo aqui em paz. Mas nós somos pacíficos e queremos que eles sejam pacíficos conosco. Bem, não se os Knicks ganharem